Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez, eu quero dizer que a igreja está linda, nós estamos felizes, porque Deus tem nos abençoado de uma maneira poderosa. A cada dia, Deus renova a sua palavra, a cada dia Deus renova as pessoas, faz com que as pessoas se sintam colocadas de uma maneira diante de Deus para o louvor da sua glória. Porque nós nascemos com esse propósito de louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos celebrando, estamos comemorando a Páscoa, e por isso nós queremos dizer aos irmãos que é uma verdadeira festa, é uma verdadeira alegria para nós comemorarmos esse evento da Páscoa. Quando nós terminarmos hoje a pregação, mais a apresentação que vai ter, as pessoas que ainda não têm esse conhecimento do que é a Páscoa, as pessoas que ainda não têm o conhecimento da palavra de Cristo, vocês vão sair daqui com uma noção clara do que é viver Cristo aqui na terra. Vocês vão ter a verdadeira noção do que é servir a Cristo, sendo igreja. Igreja nada mais é do que um pedaço do céu aqui na terra. Amém? A igreja é um pedaço do céu aqui na terra. As pessoas costumam dizer que a igreja é uma embaixada do céu aqui na terra. E nós precisamos nos alegrarmos com essa tão gloriosa esperança. Por isso, a maioria das pessoas aqui estão vestindo Cristo é esperança, porque essa é a maior esperança que nós temos como cidadãos dos céus, esperar a volta de Jesus Cristo, porque nós cremos na sua volta, nós cremos que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar, subiu aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja, para morar com Ele eternamente nos céus, amém? Dito isso, quem está feliz com Jesus, diga amém. Esse chegou no teto, como eu costumo dizer. Vamos dar aquele glória a Deus, vamos dizer aquele amém, que vai chegar na antessala do céu. Prepare o pulmão, prepare a voz e vamos dizer alto e a bom som, amém. Ou seja, assim seja, que chegue na antessala dos céus, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Palma para Jesus, porque Ele merece, aleluia. Glória a Deus. Eu costumo sempre dar título às minhas pregações para que tenha mais facilidade para que o pessoal da Nasatec possa colocar na internet as nossas pregações. Hoje não é diferente, nós temos como título dessa pregação Palavra de Esperança. Hoje você veio aqui para ouvir não do pastor Jorge, mas do Espírito Santo do Senhor, que está passeando no meio dessa igreja, ouvir dele que há uma palavra de esperança para você, para a sua casa, para a sua família, para que você saia daqui dizendo, bom foi estar na casa do Senhor, porque Ele tem esperança para mim, amém? Ele me dá esperança. Vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, apenas um versículo que diz o seguinte, capítulo 15, verso 20, se puder projetar no telão, seria bom, já está projetado. Nós vamos ler na mesma versão, para que a gente possa andar na compreensão do que é a comemoração ou a celebração desse dia. Vamos ler todos juntos, devagar e pausadamente. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Amém? Meus irmãos,
Vamos fazer uma pequena oração e vamos clamar ao Espírito Santo que ministre essa mensagem, que hoje vai ser uma das mensagens mais curtas que eu pretendo fazer. Eu comumente tenho o hábito de fazer pregações longas. Eu tenho o hábito de pregar mais de 40 minutos e achando ainda que está pouco e quero pregar mais. Mas hoje eu acredito que a pregação vai ser a menor pregação que eu já fiz aqui, e espero que ela não seja eu falando, mas o Espírito do Senhor transmitindo a voz dele ao coração da igreja. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, felizes porque estamos comemorando, Pai, e celebrando a Páscoa do Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura eternamente. Ó Pai Santo, que teu Espírito ministre à igreja, que eu seja um porta-voz do Espírito do Senhor aqui, para que nós, Senhor, sejamos revestidos da graça do Senhor, sejamos revestidos no poder do Espírito Santo, e possamos, ó Pai, cada dia mais agradecermos porque pertencemos a uma família eterna que é formada pelo irmão maior, pelo irmão primeiro, que é Cristo Jesus. Que nós possamos chegar diante do trono da graça, dizendo: Senhor, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, e obrigado pela esperança que o Senhor ministra aos nossos corações, através do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Páscoa, quando nós adentramos mais detalhadamente na palavra de Deus, nós encontramos que a Páscoa não é uma coisa criada ou surgida no Novo Testamento ou depois da morte de Jesus Cristo. A Páscoa, ela retrocede, ela vai muito mais atrás, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, e durante 430 anos eles permaneceram como escravos, servindo a um rei, a um imperador, que fazia com que eles sentissem o peso, a carga do trabalho. Não que o trabalho não seja uma coisa boa, mas quando nós somos submetidos a algo que ultrapassa, que transcende a nossa força, a nossa dignidade, isso é escravidão. E eles assim o agiam, fazendo com que as pessoas trabalhassem sem ganhar nenhum salário, sem ganhar nada em troca, a troco de uma comida que eles mesmos pudessem preparar para eles mesmos. E o pior é que na medida que o tempo foi passando, essa escravidão foi se tornando cada vez mais opressiva, mais degradante, mais insuportável. E esse povo, que é o povo judeu, que é o povo de propriedade exclusiva de Deus, que Deus escolheu através do seu servo Abraão, e fez dele uma grande nação, esse povo era escravizado, era submetido a um trabalho, como eu disse, degradante. E nos últimos dias, quando esse povo começou a clamar a Deus, pedindo a sua libertação, esse povo começou a clamar a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia deles e livrasse daquele peso, daquela opressão que estava sendo de uma maneira grandiosa, de uma maneira sistemática. Deus, ouvindo a voz daquele povo, começou a agir. Mas quando Deus começa a agir, os nossos inimigos, os inimigos do povo de Deus, começam a pressionar cada vez mais. E eles, além de produzirem tijolos para construir cidades como essa que nós encontramos, Ramsés, que é de onde eles saíram para a liberdade, eles construíam tijolos e eles recebiam a matéria-prima para construir os tijolos. Mas nos últimos dias, devido à opressão ter aumentado, e eles disseram que aquele povo, na realidade, eles eram uns preguiçosos, que não queriam trabalhar,
Eles simplesmente disseram: nós não vamos dar nenhuma matéria-prima para vocês, e nós queremos a quantidade de tijolo igual ou maior, para que vocês possam construir cidades para o império crescer cada vez mais. É assim que acontece quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e começamos a clamar a Deus para que Deus nos dê o livramento. Sempre acontece da opressão aumentar, mas graças a Deus que Deus não é um Deus do ontem, não é um Deus do amanhã, é um Deus de hoje e para a glória do nome de Jesus, é um Deus presente. Amém? Deus é um Deus de hoje, é um Deus presente que está aqui nesse instante, através do seu Santo Espírito, tocando a cada um de vocês que aqui se encontram e dizendo: esse e essa são meus filhos amados, neles eu tenho prazer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, como eu disse, eles não davam a matéria-prima e esse povo se rastejavam, esse povo andavam de quatro procurando matéria-prima, ou seja, cavaco, resto de palha, resto de feno, para que pudessem construir tijolos cada vez com mais abundância. E a opressão ia sendo cada vez maior. Mas graças a Deus, porque Deus escolheu um homem chamado Moisés e levou esse homem para que ele desse a liberdade, ou a libertação daquele povo que estava cativo, daquele povo que estava submetido a essa escravidão, há nada menos do que 430 anos. Você já imaginou o que é uma nação inteira trabalhando como escravo, sem ganhar nada, durante 430 anos? É algo que nós ficamos boquiabertos, sem entender quanto tempo essas pessoas passaram debaixo dessa opressão. Mas Deus, agindo através de Moisés e de Arão, instituiu, ou melhor, procurou fazer com que ele libertasse aquele povo. E como nós conhecemos a história, depois de 10 pragas que foi enviada ao Egito, porque o rei não abria mão daquela mão de obra de graça, daquela mão de obra barata, ele simplesmente, depois de ser submetido a pragas e ser submetido à mão pesada de Deus sobre eles, eles decidiram liberar, ou libertar, ou soltar aquele povo para que fosse para a terra prometida. E assim aconteceu exatamente nesse capítulo 12 de Êxodo, quando Deus ordena a Moisés para que ele dissesse ao povo que sacrificasse um cordeiro. E aí é onde nós vamos encontrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em Cristo Jesus, que nos libertou da escravidão do pecado. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Esse povo foi dito a eles que eles matassem um cordeiro, e com aquele cordeiro fosse servido a carne para as pessoas que estavam em família, e que nada pudesse sobrar, tudo devia ser comido naquela mesma ocasião. Essa é a instituição da Páscoa. Páscoa, no sentido da palavra original do hebraico, Páscoa significa passar por cima, ou como diz no inglês, bypass, algo que passa por cima, que deixa livre a pessoa que está debaixo daquilo. E ele pediu para que as pessoas colocassem um sinal nos umbrais da porta com o sangue do cordeiro, para que aquelas pessoas, para que o anjo da morte, quando passasse, deixasse livre aquela casa, aquela residência, aquela família, e não atingisse através da morte do primogênito. E assim aconteceu. A instituição da Páscoa é algo que Deus diz para Moisés para que acontecesse, ou que eles repetissem, ou que eles fizessem daquilo um memorial. Durante toda a sua vida existisse um memorial para que eles fizessem esse sacrifício da Páscoa, ou esse sacrifício do cordeiro, para que relembrasse quando eles saíram do Egito, relembrasse quando eles foram libertos do cativeiro. Então,
Quando nós olhamos, isso é como se fosse uma sombra, um exemplo de que um dia esse cordeiro que estava sendo sacrificado para libertar ou para livrar da morte aquele povo que estava no cativeiro, acontecesse em Cristo Jesus, para que ele, morrendo na cruz do Calvário, ele pudesse libertar a toda a humanidade, a todo aquele que nele crê, que não deve perecer, mas que tem a vida eterna. Esse é o verdadeiro ensinamento da Páscoa. Esse é o verdadeiro ensinamento do que nós encontramos, conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 20. Quando Paulo está dizendo aos coríntios: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A Páscoa é a essência do Evangelho, ou seja, a Páscoa é a vitória de Cristo sobre a morte. É a vitória de Cristo sobre a morte. A morte não tem mais vitória, não tem mais vez, não tem mais poder sobre aqueles que creem em Cristo Jesus, porque todo aquele que crê em Cristo Jesus vai viver eternamente com Ele, para o louvor, a honra e a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Se Jesus tivesse sido vencido pela morte, se ele tivesse ficado encalacrado no sepulcro, ele com certeza, Jesus Cristo, não teria sido o libertador, aquele que iria ser o salvador de toda a humanidade, porque o morto nada pode fazer. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Nós estamos aqui por isso, por essa esperança, porque Jesus ressuscitou. Portanto, a verdade absoluta é que a ressurreição de Cristo é o fundamento da esperança da igreja. O Cristo vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o alicerce da nossa fé. Por isso a palavra de Deus é tão firme em relação a essa verdade da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa mensagem seria nula, a nossa mensagem seria sem nenhum valor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa esperança era vã. Nós estávamos aqui simplesmente como um clube, cultuando a um Deus morto, mas o nosso Deus é um Deus vivo que está perto de cada um de nós. Diz um hino que eu admiro muito o seguinte, diz assim: Jesus está vivo. É mais ou menos assim: Jesus está vivo e nós que nele estamos, vivemos eternamente. A prova da ressurreição de Cristo Jesus não está apenas, meus irmãos, porque os apóstolos viram a Jesus Cristo e serviram de testemunha até que pessoas ouvissem o testemunho dos apóstolos, ao ponto de o apóstolo João dizer em relação a Jesus Cristo o seguinte: nós tocamos o verbo vivo, porque no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo, essa carne, esse ser humano, a palavra de Deus, quando chama carne, está se referindo do corpo de Cristo. Essa carne, esse corpo, nós tocamos dele, nós ouvimos esse corpo falando, nós temos prova cabaz de que esse Cristo ressuscitou, que esse Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos e apareceu a muitos e muitos. E interessante que quando Jesus ressuscita, quando Jesus volta à vida, 500 pessoas saem dos túmulos e começam a andar dentro de Jerusalém, visitando as pessoas que tinham contato aos seus familiares.
é cabal que Jesus ressuscitou e é prova cabal de que Jesus está aqui no nosso meio, porque Jesus não morreu. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo para a honra e glória do nome de Jesus. Ele está aqui no nosso meio. No dia de Pentecostes, nós vimos e temos testemunhas. Nós vimos no sentido da fé que no dia de Pentecostes estava reunido aqueles discípulos, aqueles homens que estavam com medo, estavam fechados dentro da casa, e de repente ouve-se um grande barulho de vento, um vento impetuoso toma conta daquela sala, e de repente línguas de fogo descem sobre aqueles homens e aquelas mulheres, e eles são cheios do Espírito Santo do Senhor. Eles são batizados com o Espírito de Deus. O derramado Espírito de Deus aconteceu naquele instante. E eles começaram profetizando, eles começaram falando em outras línguas. Eles começaram a falar de uma maneira que qualquer um que estivesse, fosse de qualquer uma das nações conhecida que estivesse ali presente, os judeus, os medos, os partos, todos eles ouviam falar na sua própria voz, porque o Espírito do Senhor estava simplesmente fazendo como que uma conversão do idioma para o idioma que a pessoa conhecia. Aquela tradução simultânea que nós conhecemos hoje através da tecnologia estava acontecendo de uma maneira natural, de uma maneira sobrenatural, melhor dizendo. Porque se eu falasse inglês, as pessoas iam entender em português, espanhol, francês, seja em que língua fosse, as pessoas estavam ouvindo e entendendo na língua que estava sendo falada. Então, 2000 anos depois, esse mesmo Jesus que ressuscitou, ele está aqui no nosso meio e tem tocado a vida de milhares e milhares de pessoas em toda a humanidade. E essas pessoas têm saído ao mundo falando de Jesus, pregando o Evangelho e impactando as nações. Nós conhecemos o mundo que é hoje graças ao povo que saiu, aqueles homens que saíram pelo mundo pregando o Evangelho, transformando as nações, ao ponto de dizer em relação àqueles homens, eles diziam algo. Eu parei porque já tem gente dando toque, eu estou adiantando o tempo. Tenha paciência só um pouquinho. Então aquelas pessoas saíram pelo mundo e mudaram sistemas, mudaram governos, mudaram a verdadeira história da humanidade. A humanidade é hoje do jeito que é, graças àqueles homens que saíram pregando a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que o reino de Deus está próximo, de que o reino chegou, de que o reino de Deus está dentro de mim e de você. Glorifique a Deus porque Ele merece. Palma para Jesus porque Ele merece. Mas a verdade, meus irmãos, é que Jesus vive. E como eu tinha dito anteriormente, do hino que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não. Aleluia, glória a Deus. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. De novo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus, palma para Jesus, porque Ele merece. Na próxima Páscoa eu termino a pregação.